apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Pai, glória a Deus. Graça e paz a vocês aqui em Santo André, pode se assentar. Graça e paz a você que me assiste agora ao vivo no YouTube. Graça e paz a você que me assiste agora ao vivo no Facebook. Glória a Deus por vocês, sou o apóstolo Marcos Gomes. E mais uma vez estamos aqui às quartas-feiras para trazer a graça e o apostolado. Olha, deixa eu dar um recado, estamos ao vivo agora. Deixa eu dar um recado para todos vocês. A partir de hoje, a partir desta quarta-feira, as transmissões ao vivo pelo Facebook serão às 19h30. Não mais às 20 horas, tá? Então você que me assiste no Facebook, toda quarta-feira, MGA ao vivo às 19h30. Não mais às 20 horas, tá? A partir de hoje, pode ver que agora são 7h32, né? Então, a partir de hoje, toda quarta-feira, MGA ao vivo no Facebook às 19h30. Amém? Glória a Deus. Abençoados, eu tenho uma mensagem profética nesta noite. E a mensagem profética, ela necessita que seja revelada. Ela necessita que haja discernimento. Então, tudo que Jesus falava como profeta, necessitava que fosse revelado. Necessitava que tivesse discernimento. Abram suas Bíblias em Marcos capítulo 4, e vocês vão entender melhor o que eu estou falando. Marcos capítulo 4. Abra sua Bíblia em Marcos, Mateus, próximo livro, Marcos, capítulo 4. E então vocês vão perceber e vão entender o que eu estou falando. A palavra de Deus, ela contém, por detrás dela, no oculto, de um modo subliminar, ela necessita, ela contém uma revelação, por isso ela necessita de discernimento. Isso já é de propósito, tá? Para que somente os escolhidos de Deus, somente os eleitos, ouçam a voz do Espírito Santo. Por isso que Jesus falava, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por que ele falava quem tem ouvidos? Porque nem todos têm ouvido. O apóstolo Paulo diz que a fé não é de todos. Lembra que Paulo disse que a fé não é de todos? E Jesus disse, quem tem ouvidos para ouvir. Então tem pessoas aqui na terra que não têm ouvido para ouvir. Tem apenas orelha para escutar. Orelha todo ser humano tem. Mas ouvido para ouvir, somente as ovelhas. Veja Marcos capítulo 4, versículo 11. Presta atenção na sua Bíblia. Marcos 4, 11. Jesus disse, a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus. Quem pode falar graças a Deus? Graças a Deus, porque a você foi dado saber os mistérios do reino de Deus. Mas você sabia que tem pessoas na terra que mesmo ouvindo, mesmo lendo, não entende? O abençoado falou aqui agora, eu tenho falado com eles lá e tal, eles não entendem, o outro não aceita, porque nem todos têm ouvido para ouvir. Existe um mistério da soberania de Deus, existe um mistério da soberania de Deus, que é revelar a sua palavra somente aos escolhidos. Está me entendendo? Vai ter pessoas na terra que não vai entender. Vai ter pessoas na terra que você vai mostrar, você vai ler, você vai mostrar na Bíblia, você vai ensinar e a pessoa não vai aceitar, a pessoa não vai entender nada. Por quê? Marcos 4:11. A vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, vírgula, mas aos que estão de fora. Então tem dois povos. A vós quem? Nós, as ovelhas, os eleitos, os escolhidos. Graças a Deus, a nós é dado saber os mistérios do reino de Deus. Mas aos que estão de fora, veja Marcos 4:11. Aos que estão de fora,
todas estas coisas se dizem por parábolas. Apóstolo, por que falar em parábola? Por que não fala as coisas às claras? Porque a palavra de Deus contém mistérios. Está me entendendo? Mistérios. E mistérios precisam ser revelados. E para que sejam revelados, somente quem tem discernimento. E neste mundo, quem vai ter discernimento é somente as ovelhas. Somente os escolhidos. Somente os eleitos. Aqui na terra, existem duas sementes. A ovelha e o bode. Vamos ver isso rapidinho? Deixa o Marcos 4 aberto. Deixa o Marcos 4 aberto que eu já volto aí. Um livro atrás, Mateus. Abre sua Bíblia em Mateus. Eu já volto no Marcos 4, tá? Abre em Mateus. Aqui, ó. Mateus capítulo 25. Eu já volto no Marcos 4. Não fecha o Marcos 4 não que eu já volto. Mateus capítulo 25. Versículo 33. Mateus 25, verso 33. Jesus, o próprio Jesus, em Mateus 25, 33, ele diz: ele porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Está claro ou não está claro? Olha como... Eu não preciso interpretar. Eu só preciso ler e crer no que está escrito. Mateus 25, você pode até ler o 32. Ó. Mateus 25, 32. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Ele porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então a Bíblia é clara, Jesus foi claro, de que nesta terra existem ovelhas e existem bodes. Se você ler Marcos 4:11, você vai entender: a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábola. Então, o que ele está deixando claro? As ovelhas, ou para as ovelhas, os eleitos, escolhidos, vai ser dado saber os mistérios do reino de Deus. Mas aos que estão de fora, não. Olha Marcos 4:12. Pode fechar o Mateus, veja Marcos 4:12. Por que é assim, hein? Por que a nós é dado saber os mistérios do reino de Deus, e aos que estão de fora tem que falar por parábola? Por quê? Marcos 4:12. Para que venha, olha o mistério de Deus, o mistério da soberania. Soberania quer dizer, a vontade de Deus é essa, o propósito de Deus. Marcos 4:12. Para que vendo vejam e não percebam. Para aí. Isso aqui é tremendo, essa palavra. Pastor, quer dizer então que tem gente que vai ver, mas não vai perceber? Isso mesmo. Está aqui, ó. Marcos 4:12. Para que vendo vejam e não percebam. Ué, olhem para mim. Quantas pessoas que vê e não percebe? Hã? A maioria. Olha para mim. Quantos que vê e não percebe que é salvo pela graça? Vê, mas não percebe que o diabo já foi aniquilado? Vê, mas não percebe que já foi batizado em Cristo e que há um só batismo? Vê que foi abençoado em Cristo, mas não percebe. Ainda está falando Deus te abençoe. Ele está vendo, mas não percebe. Quem está entendendo? Diga, isso é um mistério de Deus. É um mistério. É um mistério porque Deus revela quem Ele quer. Certo? Ah, se Deus revelasse a quem eu quero. O mundo não está mais assim. Ladrão, bandido, assassino, estuprador. Eu ia acabar com tudo isso aí. Se Deus revela para quem eu quero, eu ia acabar com todas essas coisas erradas no mundo. O assassino ia entender a graça, para de matar. O estuprador ia entender a graça, para de estrupar. O ladrão, o bandido, ia parar. Então quer dizer, se dependesse de mim, mas não depende. É um mistério da soberania de Deus. Agora, cabe a nós dar glória a Deus, porque Marcos 4:11, estou sentindo um gozo aqui dentro da mensagem, porque Marcos 4:11 diz que a nós é dado saber os mistérios do reino de Deus. Quem
Quem fica feliz? Eu fico. Você não sente um gozo, uma alegria? Ah, papai. Então é verdade que tem gente que vai ver, mas não vai perceber. Diga comigo, mas a nós é dado saber os mistérios do reino de Deus. Por isso que você entendeu que você é um abençoado. Por isso que você entendeu que você foi escolhido desde diante da fundação do mundo. Por isso que você entendeu que há anjos em seu favor. Por isso que você entendeu que você é uma nova criatura. Por isso que você entendeu que não há pecado em você. Por quê? Porque a você foi dado saber os mistérios do reino de Deus. E como que isso é revelado? Como, a voz é dado saber. Como é que a pessoa vai saber? Deixa o Marcos 4 aberto, abre em Romanos 10. Deixa o Marcos 4 aberto, abre em... Romanos é depois. Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Romanos capítulo 10. Como é que a pessoa vai saber? Como é que eu fiquei sabendo? Como é que você ficou sabendo? Como? Está aqui, a resposta está aqui. Pastor, Marcos 4:11, a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus. Mas como é que Deus dá a saber os seus mistérios? Do nada. A pessoa vai dormir sem saber de nada e já acorda sabendo os mistérios de Deus? Não é assim não. Como é, quer escrever isso? Como é que Deus faz saber os seus mistérios? Como? Como é que Deus dá a saber os seus mistérios? Como é que ele faz a pessoa ficar sabendo dos mistérios de Deus? Como? Romanos 10:17 é a resposta. Romanos 10:17. De sorte que a fé, o entendimento, o saber, os mistérios do reino de Deus, vem pelo ouvir. Por isso você tem que congregar, irmão. Por isso você tem que congregar, irmã. Congregar é estar junto. Se você não está junto aqui fisicamente, se você não está congregando aqui fisicamente, você tem que estar junto do grupo de WhatsApp, você tem que estar junto no Facebook, agora assistindo ao vivo, você tem que estar junto no ministério, você tem que estar junto, você não pode estar longe, disperso, você não pode estar sozinho. Alô, quem já viu uma fogueira? Levanta a mão, já viu uma fogueira? Mas você já viu uma fogueira de um carvão só? Hã? Vai precisar pegar um carvão e vai fazer uma fogueira com um carvão? Já fez churrasco? Quem já fez churrasco? Mas já fez churrasco com só um pedacinho de carvão? Dá para fazer? Não tem como. Mas quando você junta bastante carvão e quando pega fogo, abençoado. E o fogo é do Espírito Santo. Graça e paz aos carvãos de Deus. Graça e paz, carvão. Graça e paz, carvão. Porque esse gozo, essa alegria que nós sentimos é o fogo do Espírito Santo. O que João Batista disse em Mateus 3:11? Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O que é fogo? Fogo, Espírito Santo é Espírito Santo mesmo. Mas o que é fogo? É o testificar, é o confirmar do Espírito Santo, coisa que o homem não pode fazer. É o gozo, é a alegria. O homem não pode fazer isso. Como é que um homem vai dar um gozo para outro? Como é que um homem vai dar um prazer para o outro? Como é que um homem vai dar uma alegria? Como é que um homem vai testificar? Não tem como. Por isso que Paulo disse em Romanos 8:16, olha lá, está com a Bíblia aberta. Romanos 8:16, o mesmo Espírito, não é o mesmo pastor, não é o mesmo apóstolo, não é a mesma igreja, não é o mesmo ministério, Pai. Romanos 8:16, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito. Palmas ao Senhor, mais uma vez. Pai. Então quem testifica de uma pregação, quem testifica de um ensino, quem testifica de uma igreja, quem testifica de um ministério é o Espírito Santo. Essa obra é dele, não é minha. Por isso que eu não forço nada a ninguém. Não forço nada, não obrigo nada, não fico pegando no pé de ninguém, nada. A minha obrigação é ensinar a palavra de Deus, te mostrar a palavra de Deus, te ensinar como está. E o resto é com o Espírito Santo. Eu não posso ficar pegando no seu pé. Eu posso te exortar. Coríntios 14, verso 3. O que fala aos homens, profetiza para exortação, para edificação, para consolação. Então, eu falo com vocês exortando, consolando, edificando. Mas eu não tenho como testificar. Quem testifica é o Espírito Santo. Amém? Então a pergunta,
Marcos 4:11. A vós é dado saber os mistérios do reino de Deus. Como que Deus faz saber os seus mistérios? Diga comigo, ouvindo a sua palavra. É o Romanos 10:17, olha lá. É o Romanos 10:17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, como? Volta em Marcos 4. Como que Deus faz saber os seus mistérios? Diga, ouvindo a sua palavra. Está claro ou não está claro? Glória a Deus por vocês aqui em Santo André que estão ouvindo. Glória a Deus por vocês no YouTube. Glória a Deus por vocês no Facebook que estão ouvindo. Você tem uma Bíblia? Confere na sua Bíblia. E esse gozo, essa alegria, essa satisfação, eu não posso dar para vocês. Isso é a prova do Espírito Santo que está em nós. Quando você ouve, não dá uma alegria, não dá um gozo, é o Espírito Santo. Abençoados. Cristianismo não é uma religião cheia de dogmas, cheia de regras, cheio de liturgias, cheio de rituais, cheio de simbologias. Cristianismo não é uma religião cheia de ordenanças, cheio de mandamentos, cheio de preceitos. Cristianismo não é isso. Cristianismo é vida com Deus em Cristo. E o Espírito Santo testifica em nossos corações que somos filhos de Deus. Papai! Não tem regrinhas, irmão. Você lê a Bíblia, eu te mostro a Bíblia, você crê, você faz. Você crê, você vive. Você crê, toma uma atitude como está escrito. E o Espírito Santo vai testificando com você. Não tem uma regrinha, ó irmão, faz isso. Ó irmão, se você não fizer isso. Não tem uma regra. A regra é Romanos 6,4. Quem está em Cristo anda em novidade de vida. Eu falei com uma abençoada lá, ela é do Espírito Santo. Falei com ela, ela disse, nossa apóstolo, depois de 20 anos na lei, agora que eu estou sentindo que eu estou andando em novidade de vida. Claro, porque ela ouviu. Olha o Romanos 10,17. A fé vem pelo ouvir. Então volta lá para o Marcos 4,11. A vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas. Por quê? Marcos 4,12. Para que vendo, vejam e não percebam. E ouvindo, ouçam e não entendam. Pastor, tem gente que ouve que não entende. Por quê? Deus não quer que entenda. É um mistério. A pessoa vê e não percebe. Nossa, por quê? Deus não quer que percebe. Isso é bíblico. Lá em Lucas 24, no caminho de Emaús, lembra? Estava dois homens andando, de repente, Jesus apareceu no meio deles, no caminho, eles estavam indo para Emaús, e conversando e tal. Você ficou sabendo que um Jesus de Nazaré morreu? Eu fiquei sabendo, ele morreu mesmo. É sério? Foi crucificado. O outro, nossa, ele é o filho de José, né? Aí do nada chegou mais um na conversa. O que vocês estão falando aí? Já ficou 3. Ficou sabendo que... Você não sabe? Você não está sabendo? E ele deu um migué. Mas o que foi? Jesus de Nazaré foi crucificado, tal. Nossa, é mesmo. E começaram a conversar, os 3. De repente, um saiu e ficou só 2. Aí um parou assim, olhou para o outro. Rapaz, aquele era Jesus, meu. Aí falou, mas como é que você sabe? Um disse assim, não nos ardia o coração quando ele falava conosco? Quando Deus está no negócio, abençoado, você sente um gozo. Não é religião não, que você entra num templo, tem que dar uma agachadinha e fazer... Não tem religião não, não tem agachadinha, não tem pulinho, não tem nada. Cristo é em vós, a esperança da glória. Quem está debaixo de uma religião, quando está dentro do ônibus, está num carro, está no trem, quando passa em frente à igreja católica, dá uma agachadinha, faz um sinalzinho. Irmão, quando você anda em novidade de vida, Cristo está em você vivo. Ele não está numa cruz como um bonequinho, Ele está vivo dentro de você. Por isso que você sente esse gozo, essa alegria. Eu tenho vontade de sair voando aqui, ó. Eu tenho vontade de sair voando. Glória a Deus.
Mas há um mistério da soberania de Deus. E todos têm que respeitar. Qual o mistério? Marcos 4,12. Que tem pessoas na terra, talvez você até conheça, que vê e não percebe. Tem ou não tem? Aquela turma lá, quanto tempo vocês estão falando com eles e está cru ainda? Está verde. Não amadurece nunca. Olha quantos anos já passou e não amadurece. Você está mostrando, está falando, mas não percebe. Marcos 4,12. Para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam. Por que, Senhor, pastor? Para que não se convertam. Nossa, então tem gente que Deus não quer que se converte? Sou obrigado a acreditar nisso, porque é o que Jesus falou. Isso aqui quebra uma tese teológica, hein? Tradicional. Você quer ver? Quem aqui pensava, quando estava numa igreja da lei, tenho certeza que você pensava isso. Tem certeza, numa igreja da lei, todo mundo pensa. Quem aqui pensava que Jesus morreu por toda a humanidade? Quem pensava isso aí? E que todos deveriam ser salvos. Você chegou a pensar isso aí? E não é isso. Não é isso. Abre Mateus capítulo 26. Deixa o Marcos 4 aberto. Deixa o Marcos 4 aberto. Abre Mateus 26. Um antes de Marcos. Um livro antes. Mateus 26. Deixa o Marcos 4 aberto que eu já volto. Mateus 26 fala da última Páscoa. Mateus capítulo 26. Olha lá. Versículo 27 e 28. Mateus capítulo 26. Lembrando que aqui não era Santa Ceia, porque a Bíblia não fala de Santa Ceia. Não existe Santa Ceia ou uma ceia santa. Isso não existe. Ceia é comida. Cear é comer. Ceia é comida. Então não existe uma comida santa. Efésios 1:3. Nós, 1:3 e 4. Nós somos santos diante de Deus. Efésios 1:4. Colossenses 1:21, 22. Nós somos santos diante de Deus em Cristo. Mas uma laranja santa, um pão santo, uma bolacha santa, uma comida santa, isso não existe. Santa ceia não existe. O que existe é uma Páscoa, que era uma celebração judaica. E o que era a Páscoa? Era o celebrar o derramamento do sangue de um cordeiro, que era o que Moisés fazia na lei. Na lei, não na graça. Na graça não tem Páscoa. 1 Coríntios 5. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, na Páscoa sacrificava um cordeiro. Se você lê a lei, Êxodo capítulo 12, a lei. Você vai ler a lei, Êxodo capítulo 12, Deus falou, pega um cordeiro macho, sem defeito, e sacrifica ele, derrama o sangue. Na lei, pegava um cordeiro. Pois bem, João 1, verso 29. Jesus foi esse cordeiro. Está claro ou não está claro? Olha lá, na lei se usava um cordeiro, matava o cordeiro, cortava o pescoço, derramava o sangue. Para quê? Para perdoar os pecados. Na lei. Perdoava, mas não remia, não tirava, só perdoava. Como o homem era um pecador, tinha que matar o cordeiro para perdoar de novo. Por isso que de ano em ano matava um cordeiro, porque perdoava os pecados, o homem voltava a pecar, derramava o sangue de novo. Aí perdoava, o homem voltava a pecar, e isso Paulo disse que não tinha fim. A lei não podia aperfeiçoar. Até que João 1, 29. João olhou para Jesus e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, agora não vai ser mais igual na lei, que tem que ficar matando, Hebreus 9, matando vários touros, bezerros. Agora não. Cristo vai derramar o sangue dele, Hebreus 9, 27, uma vez por todas, e o sangue dele vai nos santificar e aperfeiçoar para sempre. Hebreus 10, 14. Está claro ou não está claro? Então, a Páscoa era uma simbologia do sacrifício de Cristo na cruz. Se eu fizer... Olha que nós somos gentios, hein? Nós não somos judeus. Gentil quer dizer os não judeus. Se eu celebrar essa suposta Páscoa, eu estou anunciando que ele vai morrer, quando ele já ressuscitou e está vivo. Então eu não posso fazer, porque se eu fizer eu estou anunciando a sua morte. E ele está vivo. Está claro ou não está claro? Está claro? Não é nem meu assunto, hein? Não é nem meu assunto. Mas eu estou dando só um lembrete. Por que não se faz... nós não celebramos a Páscoa judaica,
que todos os evangélicos na terra chamam de Santa Ceia. Já é errado chamar de Santa Ceia, porque a palavra Santa Ceia não existe na Bíblia, porque a ceia não é santa. Então não existe, igual a palavra livre-arbítrio. A palavra livre-arbítrio não existe na Bíblia. Isso é uma tese teológica dos homens, uma interpretação, né? Por consequência, uma falsa interpretação. Livre-arbítrio é uma falsa interpretação, que dá a entender que o homem tem o direito, né? Ou é o homem que escolhe Deus ou não. Ele tanto escolhe ser salvo como não ser, ir para o céu ou ir para o inferno. Isso aí é uma afronta à soberania de Deus, que nos escolheu desde antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Efésios 1, verso 4. Já viu que já chocou, já foi contra. Como é que o homem pode escolher ser salvo ou não, ir para o céu ou ir para o inferno, se Deus, Criador de tudo e de todos, o escolheu antes da fundação do mundo? Você já está indo contra, está percebendo? Está chocando, já vai contra. Também não é meu assunto. Então estou falando sobre tese teológica, falsas interpretações, tipo Santa Ceia, tipo Páscoa judaica, tipo livre-arbítrio, são falsas, guardar o sábado. Paulo falou sobre guardar sábado na lei, mas a Bíblia não fala de guardar o sábado, fala na lei ao povo de Israel, aos judeus. Gentil não guarda sábado. Por quê? Porque na lei o sábado era um dia, na lei. E na graça, Hebreus 4, o sábado é eterno. Sábado significa descanso. Então na lei o descanso era um dia, e na graça o descanso é eterno. É só ler Hebreus capítulo 4. Bom, Mateus 26, verso 27. Mateus 26, verso 27. Mateus 26, 27. Então Jesus tomou o cálice. Tomou significa pegou, tá? Se eu tivesse traduzido a Bíblia, eu não colocaria o verbo tomou. Porque se a pessoa não tem entendimento, ele pensa que é tomar de beber. Tomou significa pegou. Mas se a pessoa não tem entendimento, então Jesus tomou, pensa que ele bebeu. E ele não bebeu, ele pegou. Então o verbo tomou, se eu tivesse traduzido a Bíblia, eu teria colocado, então Jesus pegou. Entenderam? E não tomou. Porque alguém pode entender ou pensar que ele de fato bebeu. E ele não bebeu, ele apenas pegou. Tomou significa pegou. Mateus 26, 27. Então Jesus pegou o cálice e, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Os crentes da lei pensam que bebei dele todos é todo mundo, o mundo inteiro. E esquece que no verso 27, ele deu aos seus discípulos. Está aqui escrito aqui. Ó. Bebei dele todos. Todos quem? Todos os 12. Tinha 12, Jesus e mais os 12. Não era Jesus e o mundo inteiro. Japonês, chinês, inglês, americano, italiano, brasileiro. Não. Bebei dele todos. Todos quem? Todos que estão comigo aqui. Os discípulos. Está claro ou não está claro? Mateus 26, 27. Então Jesus tomou o cálice e, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Isto é o meu sangue. Para aí. Algumas pessoas interpretam erroneamente, literalmente. E esse texto não se entende literalmente. Se você olhar para o verso 28, Mateus 26, 28, isto é o meu sangue. Para aí. Era o sangue de Jesus? Você acha que ele cortou o braço e derramou o sangue dentro de uma taça para alguém ver? Você acha que ele fez isso? Você acha que ele cortou, cortou os pulsos e derramou o sangue dentro de um cálice e falou: esse é o meu sangue? Você acha que ele fez isso? Não. Era apenas uma simbologia. Está claro ou não está claro? Era só assim. Por isso que Hebreus 10, 1 diz que a lei tinha sombras dos bens futuros. O que é sombra? Simbologia. Ou seja, a lei representava o que iria acontecer, mas que já aconteceu, porque tudo já está consumado. Vê como o raciocínio encaixa? Mateus 26, 28. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por todos. Amém, abençoados? Ah, não é todos? Ué, deixa eu ver aqui, Mateus. Ué, então tem alguma coisa errada. Ou a Bíblia está errada, ou o sistema está errado. Ou a Bíblia está errada, ou os evangélicos estão errados. Ou a Bíblia está errada, ou os batistas estão errados.
assembleianos e por aí vai. Toda sorte de evangélico. Que pensa que todos devem ser salvos, ou que todos serão salvos. Por isso que eles ficam que nem louco debaixo de condenação quando morre alguém que ainda não ouviu o evangelho. Eles ficam debaixo de condenação. Porque eles falam assim, nossa, ele morreu e eu não preguei para ele. Ô irmão, você não pregou, mas Cristo já pregou por ele. E para ele. Porque Paulo disse aos Colossenses capítulo 1 que o evangelho já foi pregado a toda criatura. Se você chegar atrasado, fique em paz. Cristo já foi na frente. Há 2000 anos atrás. Alô? Tá claro ou não tá claro? Porque os missionários batistas ficam debaixo de condenação. Corre lá, que ele está na UTI. Ele tá, morre, não morre. Corre que dá tempo. Vamos lá pregar para ele aceitar Jesus. Aí corre, fazem um apelo e ele morre e não deu tempo de falar, eu aceito Jesus. Como é que faz? Aí a pessoa fica debaixo de condenação. Estão me entendendo? Em graça não tem essa condenação. Porque Cristo foi antes de nós. Paulo disse, fostes comprados por bom preço. Fostes comprados quando? Quando Jesus morreu. Há 2000 anos atrás. Por isso que pela graça somos salvos. Está claro ou não está claro? Hã? Quem recebe? Quem entende? A condenação não pode ser sobre mim. Como é que eu vou salvar o mundo inteiro, irmão? Eu moro em Santo André, São Paulo, Brasil. Como é que eu vou correr lá na China? Porque lá na China agora tem gente morrendo. E na terra, na face da terra, na humanidade, morrem pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. A culpa é minha? Não tem nada a ver com isso. Está claro ou não está claro? E não dá tempo de chegar a todos, abençoados. Eu não sou onipresente. Você pode enviar missionário para o mundo inteiro. Não dá tempo, abençoado. Quando o missionário fala com um aqui, o outro está morrendo para lá. Ó. Um morre nesse bairro, o outro morre naquela cidade, o outro morre no outro estado, o outro está morrendo no outro país, dezenas, não dá tempo. Claro que é só Jesus. Por isso que ele já morreu por todas as ovelhas. Comprou com seu sangue e pela graça todas as ovelhas já nascem salvas. Não é fácil entender isso? Amém, abençoado? Olha o Mateus 26, 28. Olha lá. Mateus 26, 28. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos. Marca na sua Bíblia aí, circula, ó, por muitos. Circule na Bíblia. Mateus 26, 28. Jesus, não sou eu que penso assim, não é minha teologia, não é minha hermenêutica, não. Jesus disse, este é o meu sangue, Mateus 26, 28, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Diga, derramado por muitos. Diga, não por todos. Diga, por que é derramado por muitos? Por causa de Mateus 25, abençoado. Vira uma página para trás. Mateus 25, 33, ó. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Por isso que não é por todos. Se fosse por todos, teria que ser pelas ovelhas e pelos bodes. Mas ele morreu somente pelas ovelhas. Está claro ou não está claro? Por isso que o sangue foi derramado por muitos e não por todos. Está claro ou não está claro? Está claro ou não está claro? Então você evangélico que está pensando que Jesus morreu por toda a humanidade, você não conhece a Bíblia, você tem que ler a Bíblia. Hein? Você tem que ler mais a Bíblia, irmão. Se é pastor, se é presbítero, se é obreiro, se é pregador, se é membro da igreja, você tem que ler mais a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia e crer na Bíblia. Não na tradição, crer na Bíblia. Porque a tradição diz que ele morreu por todos. E ele disse que morreu por muitos. Que o sangue foi derramado por muitos. Está claro ou não está claro? E por isso, olha como que as coisas encaixam. Diga comigo, por que o sangue foi derramado por muitos? Diga isso. Olha o Marcos 4,12. Agora você entende, ó. Olha como as coisas encaixam. Marcos 4,12, ó. Por que foi derramado por muitos? Para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e sejam perdoados os pecados. Então, os bodes
Deus não quis que se convertesse. Os bodes, Deus não quis perdoar os pecados. Por isso o sangue foi derramado por muitos e não por todos. Está claro ou não está claro? Agora deixa eu falar algo para vocês. O que vocês estão ouvindo aqui é uma sabedoria oculta em mistério. 1 Coríntios 2, versos 6 e 7. Falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério. Não a sabedoria dos homens. Sabedoria de Deus oculta em mistério. Pois bem, dia 9 e 10 de junho deste ano, estamos em 2018, dia 9 e 10 de junho de 2018, sábado e domingo, nós teremos aqui 2 dias, um evento, o maior evento em graça de todo o Brasil. Evento de unidade em graça. Vai ter aqui vários pastores, vários apóstolos, várias igrejas representadas, ministérios, ovelhas do Brasil todo, da Bahia, Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. Vai ter ovelhas aqui, reunidas aqui, sábado e domingo. E vocês estão sendo convidados, agora. Pastor, eu queria tanto ir, mas eu moro muito longe. Pastor, eu moro... Olha, tem pessoas que já compraram passagem de avião. Pagaram em 6 vezes no cartão, passa no cartão, paga em 6 vezes. Tem gente que vai vir de ônibus, outros vêm de avião, outros vêm de metrô, de trem, outros vêm de carro. Pastor, mas eu queria tanto ir, mas eu moro longe. Ah, você mora longe? Então abra sua Bíblia comigo em 2 Crônicas, capítulo 9. Abra sua Bíblia. 2 Crônicas, capítulo 9. 2 Crônicas, antes de Salmos, antes de Jó. Abra no meio da Bíblia, é Salmos. Um pouquinho antes de Salmos é Jó. Antes de Jó, Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 9. Você mora longe. Ah, você mora em outra cidade, né? Ah, você mora em outro estado. Ah, irmão, por que você não falou logo que você mora tão longe assim? É porque... quando você fala que você mora longe e que não dá, não tem como, aí eu me lembro da rainha de Sabá, que foi ter com Salomão. Na hora eu lembro dela, não sei porquê. Quantas pessoas falam que mora longe? 2 Crônicas, capítulo 9, vem comigo. Verso 1. 2 Crônicas, capítulo 9, verso 1. Por que eu vou ler esse texto? Porque dia 9 e 10 de junho de 2018, haverá aqui no MGA, Ministério Graça e Apostolado, 2 dias proféticos. O maior evento de unidade em graça do Brasil, dia 9 e 10 de junho. Vocês estão convidados, avisados pelo Espírito Santo, avisados por Deus. Você não pode medir esforço, irmão. Talvez para pular carnaval você vendeu o carro, comprou fantasia e comprou passagem de avião para ir para outra cidade, para ir para outro estado. Talvez para satisfazer prazeres da carne. Você já fez loucura. Mas não se compara com o prazer do Espírito Santo. Ouvir. Lembra que eu li Romanos 10:17? A fé vem pelo ouvir. Lembra que eu falei? Os mistérios de Deus são dados como? Quando a pessoa ouve. Isso não tem preço, irmão. Dia 9 e 10 de junho, nós estaremos aqui reunidos com muitas ovelhas em graça de todo o Brasil, para compartilhar essa sabedoria oculta em mistério, que os teólogos não conhecem, os pastores não conhecem, o sistema religioso não conhece. Nós estaremos aqui compartilhando de graça. Isaías 55, ó vós que tendes sede, vinde às águas, vinde, comei e bebei, sem dinheiro. Mateus capítulo 5, verso 6, bem-aventurado quem tem fome e sede de justiça. Deus está te chamando, meu irmão, Deus está te chamando, minha irmã. Nossa, eu nunca ouvi isso, eu nunca ouvi essas coisas. Pois bem, dia 9 e 10 de junho, o povo em graça vai se reunir aqui, na Rua Oratório 5008, Santo André, São Paulo, Brasil. Dia 9 e 10 de junho, sábado, às 18 horas. Domingo, às 9h30 da manhã. E domingo, às 18 horas. 2 dias, 9 e 10 de junho de 2018. Será um momento histórico na Igreja em Graça do Brasil.
Um momento histórico. Pastores, apóstolos, obreiros, ministérios de louvor, pastoras, o povo em graça reunido, porque a igreja é uma só. Mas você que mora longe, você mora muito longe, você fica pondo empecilho, pondo barreira para participar. Aí eu lembro de você quando eu leio a Bíblia, em 2 Crônicas, capítulo 9, verso 1. 2 Crônicas 9, verso 1. Quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, veio a Jerusalém para testá-lo com enigmas. Chegando com uma grande comitiva. Ela não foi sozinha não, ela fez uma caravana para ir ter com Salomão. Está claro ou não está claro? Alô, alguém está entendendo aí? Por que eu estou lendo 2 Crônicas 9? Porque Jesus disse aos eleitos, aos escolhidos, a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus. Mas aos que estão de fora não, eles vão ver, mas não vão perceber, eles vão ouvir, mas não vão atentar. Mas você não, você é escolhido, você foi chamado por Deus, você é uma escolhida de Deus, você não pode medir esforço. A rainha de Sabá, ela veio com uma grande comitiva, 2 Crônicas 9, verso 1, chegando com uma grande comitiva de camelos, carregados de especiarias, ouro em abundância, pedras preciosas, veio ter com Salomão e falou-lhe tudo o que tinha no seu coração. Salomão lhe respondeu a todas as suas perguntas. Quantos que me ligam e falam assim: nossa, apóstolo, eu tenho muitas perguntas para te fazer. Quando eu ouço uma pregação, tudo é respondido na hora. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu de você ter perguntas? Já aconteceu de você ter dúvidas? Aí quando você ouve a pregação, o Espírito Santo vai respondendo. Já aconteceu isso? Você não precisa nem fazer a pergunta. Interessante, né? Não é interessante? Ah, deve ser uma coincidência, né? MGA, Salomão, deve ser uma coincidência. Será que é coincidência? Eu vou dar uma dica. A história se repete, hein? A história se repete, hein? 2 Crônicas 9, versículo 2. Salomão lhe respondeu a todas as suas perguntas, nada lhe houve difícil demais que não soubesse explicar. Está entendendo aí o que Deus está falando? Está comparando aí? 2 Crônicas 9, verso 3. Vendo a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, as iguarias da sua mesa, o assentar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados e os trajes deles, seus copeiros, seus trajes, os holocaustos que ele oferecia na casa do Senhor, ficou fora de si. Falou: nossa, eu nunca vi isso. O que é isso que eu nunca vi? Onde eu estava que eu não fui atrás desse Salomão antes, hein? Uma pastora me falou assim: nossa, eu perdi 20 anos da minha vida no Igreja da Lei. Por que Deus não me revelou a graça antes e eu não ouvi logo você? Falei: irmã, tudo tem o seu tempo determinado. Eclesiastes 3. 2 Crônicas 9, versículo 5. 2 Crônicas 9, 5. Então disse ao rei, a rainha de Sabá falou: Salomão, era verdade a palavra que eu ouvi na minha terra acerca dos teus feitos e da tua sabedoria. Porém, eu não cria no que se falava, até que vim e vi. Vem e vê, irmã. Vem, 9 e 10 de junho. Vem e vê. Olha, apóstolo, eu tenho te acompanhado muito tempo pela internet, pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo YouTube, mas agora Deus está dizendo: vem e vê! Deus está falando com você, hein? Deus está falando. Faça igual a rainha de Sabá. Vem e vê ao vivo. Venha comer o manjar puro, fresquinho, feito na hora. 9 e 10 de junho de 2018. 2 Crônicas 9, estou terminando em 2 minutos. 2 Crônicas 9, versículo 5.
Então ela disse ao rei: era verdade a palavra que eu ouvi na minha terra acerca dos teus feitos e da tua sabedoria, porém eu não cria no que se falava, até que eu vim e vi com os meus próprios olhos. Deus está falando, ou não está falando? Ele falou comigo, ele mandou eu ler 2 Crônicas 9. Ele falou: na pregação de quarta, você vai lá e lê 2 Crônicas 9. Para quem estiver assistindo no Facebook, para quem estiver assistindo no YouTube, lê 2 Crônicas 9. É o que eu estou fazendo. Então Deus está falando com alguém aí. Ele mandou eu ler. Tá claro? 2 Crônicas 9, verso 6. Porém eu não cria no que se falava, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Deveras não me disseram a metade da grandeza da tua sabedoria. Sobrepujaste a fama que eu vi. Olha o que a rainha de Sabá falou para terminar a ministração de hoje. Olha o que a rainha de Sabá falou. 2 Crônicas 9, verso 7. Bem-aventurados... Ô Davis, ela está falando de você, hein? Está falando de você, ô abençoado João. A rainha de Sabá, ela está falando de você, Cido. Ela está falando de você. Ela está falando. Aqui, ó. 2 Crônicas 9, 7. Bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados os teus servos, que estão sempre diante de ti e ouvem a tua sabedoria. É vocês. Ela está falando de vocês. Ai. (9 e 10 de junho de 2018). Vem e vê. Eu estava esquecendo. O tema da mensagem hoje: falando por parábolas. Ezequiel 17:2. Deus disse: fala com o meu povo e propõe-lhes uma parábola. É o que eu fiz. Está claro ou não está claro? O tema: falando por meio de parábolas. Deus falou com você, irmão. Deus falou com você, abençoado. Hoje é dia 25 de abril de 2018. 9 e 10 de junho, você tem um encontro marcado com Deus nesse lugar. O Espírito Santo vai te inquietar e vai te dar condições. Você vai vir de outras cidades, vai vir de outros estados, e você vai chegar aqui e falar igualzinho a rainha de Sabá. Eu não tinha condições, Deus me deu condições, apareceu dinheiro, houve provisão, e eu estou aqui para a glória de Deus. Sua melhor salva de palmas ao Senhor. 9 e 10 de junho, 9 e 10 de junho 2018. Vem e vê. Apóstolo Marcos Gomes, graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30, e aos domingos, às 18h. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.